Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nas vésperas de mais um 2 de outubro, o aniversário da fundação do Opus Dei e festa dos Anjos da Guarda, e para nós, numa data assim especial, num ano especial, porque são os 75 anos da obra em Portugal, hoje, nesta meditação, ou neste dia, nesta quinta-feira, lemos um Evangelho especial, um Evangelho que tem muito a ver com estas coisas, com o que a obra veio fazer, com o que vieram os primeiros da obra fazer a Portugal, no fundo, dar a conhecer o Evangelho. E conta-nos São Lucas que Jesus, naquele tempo, designou 72 discípulos. Ou seja, claramente, não estamos a falar dos 12 dentre aquela multidão, dentre toda aquela gente que o seguia. Jesus vai escolher, vai chamar muitos que eram, alguns se calhar até nós recordamos os nomes, Cleófas, pelo menos, é assim um típico que depois se fala claramente como dos discípulos e que Nosso Senhor até vai ter com ele quando é um dos discípulos de Emaús. E diz-nos São Lucas que os envia à sua frente, 2 a 2. Talvez os tivesse acompanhado, não sei, lendo o Evangelho, imaginamos que talvez Jesus tivesse saído ou de Cafarnaum ou percorrido um bocadinho de alguma das estradas e, quem sabe, até algum cruzamento. E imagino até num lugar assim mais elevado, onde se via se calhar uma estrada a descer para o norte e se calhar alguma que descia efetivamente para a zona do mar de Mediterrâneo e se calhar outra embrenhando-se mais pelos caminhos do sul, subindo aquelas montanhas da Samaria e depois para Judá e daria se calhar para ver ao longe uma cidade, ali ao longe outra e ao fundo outra pequena povoação e vendo se calhar enviando um grupinho que ia para um lado, 2 iriam por aqui, 2 por acolá e imagine Nosso Senhor a ver aquele grupo que vai enviar e um panorama enorme, uma imensidão enorme de terras e de caminhos e de quilómetros a percorrer e o grupo torna-se pequeno. E talvez ali ao lado houvesse, ou se calhar não, mas podia eventualmente, nós podemos também eventualmente até imaginar ali uma seara que ia até aos bordes daquelas estradas. E se calhar até podíamos ver uns poucos de uns trabalhadores ali a começarem a ceifa. O certo é que Nosso Senhor diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Este quadro que te descrevi pode-te ajudar também a colocar-te lá e a começar também já a rezar, a pedir trabalhadores para a sua seara. E de lá, desse lugar assim imaginário que nós estamos a imaginar, contemplar o mundo.
e contemplar o mundo de agora, o mundo de hoje, o mundo que o Senhor te pede ou nos pede que evangelizemos. Também hoje o campo apostólico é imenso. Países de tradição cristã que é necessário evangelizar de novo. Nações que, durante muitos anos, sofreram perseguições por causa da fé e que precisam da nossa ajuda. Povos inteiros que acabam de surgir no cenário da história e que estão sedentos de doutrina. Basta lançarmos um olhar à nossa volta, ao trabalho, ao lugar de trabalho, à universidade, aos meios de comunicação, para nos apercebermos de tudo o que está por fazer. A messe é grande. Assim escrevia Francisco Fernández Carvajal numa meditação para o Evangelho de hoje. Contempla tu também a tua universidade, contempla esta cidade ou a cidade de onde vens, onde tens pessoas conhecidas, onde se calhar sonhas vir a trabalhar e a estabelecer-te, ou simplesmente o mundo, porque estás a pensar, se calhar tirar o curso e depois, quem sabe, ir trabalhar por esse mundo fora. Mas imagina-te cristão a levares uma mensagem a essas pessoas que irão trabalhar assim, junto contigo, ombro com ombro, a testemunhares essa fé que palpita no teu coração, esse conhecimento de Deus, a certeza, tu sabes, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te. Disse eu, mas a ideia é que o disséssemos todos, que o pudesses dizer com o teu coração. Tu dizes isto ao Senhor muitas vezes, tu procuras fazer a tua oração. E Nosso Senhor espera que isso se note, precisa de ti, quer contar contigo. E pensando neste 2 de outubro e nos 75 anos da obra em Portugal, recordei um ponto, é um bocadinho longo, é verdade, mas que escreveu o nosso Padre, São José Maria, é do Cristo que passa, mas que na carta de 14 de fevereiro de 2017, portanto é uma carta assim programática que escreveu o prelado da obra, nos pôs logo no primeiro ponto. A nós corresponde-nos, ainda são as palavras, uma breve introdução do prelado, de Dom Fernando Ocários. A nós corresponde-nos, como escrevia com palavras de São José Maria, redimir e santificar o nosso tempo, compreender e compartilhar as ânsias dos outros. Retomo agora o fio dessas palavras. E são palavras que te podem ajudar a olhar para o mundo, a contemplar essa messe ampla. Dizia São José Maria, não é verdade que toda a gente de hoje, assim em geral, em bloco, esteja fechada e permaneça indiferente ao que a fé cristã ensina sobre o destino e o ser do homem. Não é certo que os homens destes tempos se ocupem apenas das coisas da terra e se desinteressem de olhar para o céu. Não é verdade. Há as duas coisas. Há, na nossa época, desejos grandes e atitudes rasteiras, egoísmos e cobardias, ilusões, entusiasmos e desenganos. Criaturas que sonham com um mundo mais justo e mais humano, e outras que, talvez decepcionadas ante o fracasso dos seus primitivos ideais, se refugiam num egoísmo de procurar só a própria tranquilidade ou em permanecer imersas no erro. Há de tudo. A todos esses homens e a todas essas mulheres
Estejam onde estiverem, nesses momentos de exaltação ou nas suas crises e derrotas, temos de lhes fazer chegar o anúncio solene e taxativo de São Pedro durante os dias que se seguiram ao Pentecostes. Anunciar de Jesus, que está vivo, que tem, falar-lhes de Deus, falar-lhes desta tua esperança. Rogai ao dono da messe que manda operários para a sua messe. Dizia-nos São José Maria no caminho, precisamente no ponto 800, que é por aí. Começar por onde? Pela oração. Começa por isso, por rezar já agora, neste momento. Dom Xavier às vezes falava-nos de rezar pelo Papa e depois interrompia-se. Agora mesmo, enquanto me estás a ouvir, se cada um de nós pois, elevar a sua mente a Deus, podemos já rezar pelo Papa. É engraçado, algumas vezes fez isto. Pois agora mesmo, nesta meditação, faz isso. Faz o que o Senhor te está a pedir. Roga ao dono da messe que manda operários para a sua messe. E dizia-nos também na Forja, no ponto 906, corta o coração aquele clamor, sempre atual, do Filho de Deus, que se lamenta porque a messe é muita e os operários são poucos. Esse grito saiu da boca de Cristo, para que também tu o ouças. Como lhe respondeste até agora? Rezas ao menos diariamente por essa intenção? No caminho há um ponto em que ele nos ensina até uma oração muito bonita, que dizia: almas de apóstolo, são para ti, para a tua glória. Não é para a nossa glória, não é para que nós façamos muitas coisas, é porque necessitamos, é porque a messe é muita, é porque os operários são poucos, é porque precisamos, temos a solução para esta gente toda, mas somos poucos. Pede-lhe isso, Senhor. Ao menos diariamente, ao menos um bocadinho. Para a messe abundante, comenta São Gregório Magno, são poucos os operários, coisa que não podemos dizer sem grande tristeza. Porque se é verdade que não falta quem ouça coisas boas, falta, no entanto, quem as difunda. E assim acontecia no tempo de Jesus, é o próprio Senhor que o diz, e depois, 3 séculos depois, com São Gregório Magno, e depois, agora, continua a ser. Continua a faltar. O Senhor quer servir-se agora de nós, como fez naquela ocasião com os que o acompanhavam, e depois com todos os que quiseram segui-lo de perto. Outro dia contava daquelas, alguns de vocês já me ouviram, aquelas irmãs que começaram a seguir a missa online aqui de Montes Claros, irmãs freirinhas do Natal no Brasil e que me pediam orações, pediam-me, quando for a Fátima, por favor, reze por nós e para que sejamos fiéis e para que haja vocações. E dizia que as moças de agora estão dispostas a deixar tudo, menos o celular. Deixam tudo. São capazes de largar tudo, mas já é bom pensar essa primeira parte. Mas esta ideia de que não lhes conseguimos arrancar o telemóvel da mão demonstra uma certa impotência. E claro, percebe-se, e por isso não seguem Jesus. Comecemos por aqui, pela oração, por rezarmos. E é tão bonito ver que há tantas
tantas referências. Fui para fazer uma busca de São José Maria nas suas obras a esta passagem do Evangelho, e são imensas, é só nas 3 primeiras. Dizia-nos amigos de Deus, é um ponto que interpela mais, assim como que a abanar-te. Passamos da oração para a ação, para seres tu próprio também a evangelizar. Se cedesses à tentação de perguntar a ti mesmo: quem me manda a mim meter-me nisto? Teria de responder-te: manda-te, pede-te o próprio Cristo. A messe é grande e os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que manda operários para a sua messe. Não digas comodamente: eu para isto não sirvo, para isto já há outros, não estou feito para isto. Não, para isso não há outros. Se tu pudesses falar assim, todos podiam dizer a mesma coisa. O pedido de Cristo dirige-se a todos e a cada um dos cristãos. Ninguém está dispensado. Nem por razões de idade, nem de saúde, nem de ocupação. Não há desculpas de nenhum género. Ou produzimos frutos de apostolado, ou a nossa fé será estéril. Não há outros. Ajuda a pensar nisto. Ajuda que com o tempo que te des conta disso. Se tu não fores, não há outro que te vai fazer isso por ti. Como dizia agora lembro-me de Santa Teresa, quando estava a rezar a Deus Nosso Senhor e a queixar-se de alguma coisa que não estava bem, e escutou aquele: Teresa, eu quis, mas os homens não quiseram. Também por isto. Porque se calhar tu vais ser aquela pessoa que vai falar com aquela outra que depois vai mudar o mundo. E isto é assustador. Lembro-me uma vez de uma tertúlia em que alguém contava a recordação e era assim com o tempo, era a pessoa que falou ao bem-aventurado Álvaro del Portillo para ir a uma reflexão. E foi nessa reflexão que ele conheceu o Espírito da Obra e que, a partir dali, se gerou toda a sua vocação. E ele contou como ia até, por acaso tinha a ver com umas searas, se calhar um campo mais baldio, como eles tinham ido dar uma aula de catequese e depois começaram a percorrer um campo e depois iam entrar no metro. E ele dizia que o tempo ia passando, iam falando de tudo e de nada, ele queria-lhe falar da recollecção e ia aproximando-se o metro e às vezes se recordava disso como: e se eu não tivesse falado? O que é que acontecia? Anos mais tarde, lembrando-se que Dom Álvaro del Portillo tinha sido uma das pessoas que mais ajudou São José Maria, que foi o seu primeiro sucessor, que foi uma pessoa importantíssima na história da obra. O que é que teria sido se eu não tivesse dito aquilo? Simplesmente: olha, não queres vir a uma recollecção? Amanhã é um padre que eu gosto muito e que não sei o que é que lhe disse. Não há outros. És tu. Aquilo que Nosso Senhor quer que tu faças, só tu podes fazer. Porque é assim, é contigo que Nosso Senhor quer fazer isso. Tenho visto ultimamente alguns vídeos de um rapaz, um senhor jovem, um jovem pai, não sei, ele tem pinta de ter assim 30 e poucos anos, 32, 33, assim. Brian Oldsworth, acho que é assim que se chama, e que tem uns vídeos muito interessantes, muito apelativos sobre o catolicismo, sobre a fé, e a explicar algumas coisas. Uma das coisas que ele dizia foi impressionante, porque ele tenta puxar por nós e puxar pelos cristãos e
dar ideias e faz uns vídeos muito bem feitos, porque é a sua área, ele dedica-se a web design e coisas desse género. E uma das coisas que ele dizia num dos vídeos foi, desde que ele é do Canadá, na paróquia onde eu me converti, onde comecei a ir à missa, os miúdos, que portanto ele converteu-se para aí há 10 anos, 8, não sei, algo assim, os miúdos que iam à missa naquela altura, aquelas famílias que tinham miúdos pequeninos, agora já não estão lá. Deixaram. E ele falava da debandada que existe na igreja, que temos que fazer, o que é que se passa aqui? Onde é que isto está mal? E pedia-nos, ou seja, puxava por nós. E o surpreendente é ver como ele se lança a fazer vídeos e a partilhar coisas que vai lendo e que vai estudando e que vai vivenciando e a pensar maneiras de explicar melhor a fé e até de sugerir. Como se empenha e como que até a dizer que isto não aconteça. Pois e tu? Também estás assim com essa vontade de pegar a fé, ou estás um pouco parado? Ou eu? Podemos nos perguntar hoje aqui diante do Senhor. E é típico, pensei eu, quando rezava um pouco e preparava esta meditação, que talvez te venha aquela sensação, quando te faço esta pergunta, tu o que é que fazes? É provável que o teu próprio coração se revolte um bocadinho, como quer dizer, mas quem sou eu? Mas eu não tenho jeito. E nesta linha, não sei se assististe a uma meditação em que eu falei de um livro que estive a ler, um livro grossíssimo, tem quase 500 páginas, da Mary Carr, que conta, entre outras coisas, a sua vida, mas conta, é uma professora de poesia, de literatura e poesia, é escritora, publica algumas coisas e que caiu no alcoolismo, a vida é duríssima, é um livro assim muito brutal, ela era ateia profunda e vai experimentar uma grande conversão. Quando se sente hiper débil, é no momento mais débil em que ela está casada com o seu casamento a ir por água abaixo, e ela vai de bebedeira em bebedeira porque não consegue largar aquilo, tem um miúdo pequenino e precisa de cuidar dele e quer cuidar dele e ama o seu marido e vê que aquilo está tudo a cair por um buraco e então, como não consegue, pede ajuda e vai pedir ajuda alcoólicos, anónimos, umas coisas daqueles grupos que nós conhecemos dos filmes e é extraordinário. Hoje, quando estava a pensar na meditação, punha-me a pensar no tipo de pessoas de que Deus nos se serviu para ajudar aquela mulher. E eram gente muito débil, muito fraca, muito até de estratos sociais muito baixos, de até inteligência, de pouco erudita. Ela era uma professora de literatura, a receber conselhos de gente muito simples. E é neles que ela se vai apoiar. Depois também pessoas muito, muito inteligentes, etc., mas que tinham caído muito baixo. Uma senhora, uma médica brilhante, mas que na sua adolescência tinha caído na droga e tinha-se vendido para poder comprar droga, uma coisa tremenda. E que ali vamos ver a puxar por esta mulher, a interessar-se por ela, a não desistir dela, a ser amiga a sério, a ir ao fundo. É incrível, é absolutamente incrível. E o Papa diz-te isso também. Na carta que escreveu aos jovens dizia: o valor do testemunho não significa que se deve manter em silêncio a palavra. Por que é que não havemos de falar de Jesus? Contar aos outros que Ele nos dá a força de viver, que é bom conversar com Ele, que nos faz bem meditar as suas palavras. Sem dúvida que tens que dar exemplo, mas depois tens que chegar a mais. Temos que chegar a mais.
Não deixeis que o mundo vos arraste para compartilhar apenas as coisas negativas ou superficiais. E tu tens esta experiência de que Deus cura o teu coração, de que Deus enche a tua vida, de que Deus te dá luz. E não lhe vais falar, e não vais dizer nada, vais ficar calado. Pensava na experiência que tive recente, quando fiz anos, pois por acaso ofereceram-me várias prendas e ainda para mais ofereceram vários livros. Mas a experiência engraçada foi de... estava a pensar neste livro, agora até me faz lembrar o professor Marcelo, que me mostra os livros, traz os livros e lê-os. Eu não consigo ler numa noite estes livros, nem nada que se pareça, mas recordo o sorriso da minha madrinha e da minha prima a falarem-me deste livro, sobre a invenção do livro na Antiguidade. E de como esta Irene Vallejo, parece que, eu só li ainda a introdução, que é interessante, mas como conta histórias e fala das coisas e como é empolgante. Eu fiquei cheio de vontade de ler o livro. Porquê? Por esta recordação que tenho, ao falarem disto com amizade para comigo, mas e também pela experiência, ao partilharem-me esta experiência e quiseram falar. E depois um amigo que me ofereceu um livro que se chama Mary's Voice in the Gospel, entregou-me hoje, According to John, a voz de Maria no Evangelho de João. E uma das coisas que ele diz que é muito interessante, que ele até me disse, olha, se calhar por causa das suas meditações em que falou das Jewish Roots of the Eucharist e Mary's Jewish Roots of Mary e outros livros destes que falei, disse, se calhar vai gostar, por isso é que lhe ofereço. Porque a tese deste exegeta é de que João, certeza que ouviu muitas coisas de Maria e que algumas das coisas do Evangelho provavelmente terão sido inspiradas por conversas, por coisas que falou com Nossa Senhora. Já só esta tese faz com que uma pessoa fique cheia de vontade de ler o livro. Pelo menos eu. Coisas destas. E depois, sobretudo, porque a pessoa que me ofereceu este livro disse que leu o livro e que gostou imenso e que vai ver que há coisas, pelo menos eu, dizia-me, pelo menos a mim, me deslumbraram. Pois não se trata de fazer coisas estranhas. É precisamente algo parecido. É dares aquilo que tens no teu coração. Se tu vives uma relação pessoal com o Nosso Senhor, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, que me perdoas os meus pecados e que me amas apesar disso, apesar dos pecados reiterados que eu faço e que acreditas em mim, uma vez e outra, e eu sei disso. Pois dá-o aos outros. Testemunha isso. Fala dessas tuas experiências aos outros. Interessa-te por eles. Como qualquer outra coisa. Quando tu falas, algum amigo depois te pergunta, olha, estás mais portalhado, o que é que aconteceu? Comecei a ir ao ginásio. Mas a que ginásio é que vais? O que é que fazes? E tu falas disso. E que interessante, como é que estás a fazer? Pois da mesma maneira. Porque são coisas que te interessam. Mergulha na tua fé. Mergulha nesse amor que tens a Deus. E depois dá-o aos outros. Sem medo. Pois vamos pedir ajuda à nossa Mãe do Céu. Que maravilha seria, de facto, os colóquios entre Maria e João. Se de facto, como é bem provável e nos transmite a tradição, João recebeu, e diz no seu próprio Evangelho, que João recebeu Maria em sua casa e conviveram juntos, pois falaram destas coisas e falaram de Jesus e João falaria das suas experiências e às vezes até compreenderia palavras que Jesus disse pela forma como Nossa Senhora lhe explicava. Enfim, seria fantástico. Pois
Pede ajuda à Nossa Senhora para, por um lado, para pedires operários para a messe, por outro lado, para te tornares verdadeiramente um operário da messe do Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.